Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o professor Cláudio Júnior, professor de Química, e hoje nós vamos começar uma sequência de aulas falando de eletroquímica, beleza? Que é um conteúdo muito importante aí em muitas provas de vestibulares, tá certo? Prova do Enem, principalmente na sua prova da escola, beleza? Se você está estudando esse conteúdo aí na escola, acompanhe aqui comigo e vamos embora estudar eletroquímica. Mas para que a gente possa entender um pouquinho a eletroquímica, é interessante a gente entender a principal reação química que ocorre nos processos eletroquímicos, que são as reações de oxirredução, também conhecida como reação redox. Cláudio, o que é uma reação de oxirredução? Galera, a reação de oxirredução é uma reação que ocorre a transferência de elétrons de uma espécie química para outra. Ou seja, uma espécie química ela pode perder elétron e a outra ela pode ganhar elétron, beleza? Essa reação oxirredução necessariamente tem que acontecer a oxidação e tem que acontecer a redução simultaneamente, beleza? Nunca pode acontecer somente a oxidação ou somente a redução. Uma espécie ela doa elétron, a outra espécie tem que fazer o quê? Tem que ganhar elétron. Mas Cláudio, o que é uma reação de oxidação? Galera, a reação de oxidação ela está relacionada aqui com a perda de elétrons. Então, vamos colocar aqui, ó, perda de elétrons. Tá vendo aí, ó? Olha só. E aí, essa perda de elétrons, como é que eu vou identificar que perdeu elétrons? Através da variação do número de oxidação, conhecido como NOx, visto na aula passada. Então, nesse caso, quando ocorrer o aumento, ó, o aumento do NOx, beleza? Significa que a reação sofreu oxidação, beleza? Então veja só, oxidação significa perda de massa, né? Corrosão. Vamos pegar um exemplo aqui para que você possa entender. Olha só aqui, galera, o zinco sólido, beleza? Ele vai perder 2 elétrons. Então ele vai ficar aqui, ó, zinco 2+, em meio aquoso, mais 2 elétrons que ele perdeu. Se você observar, o zinco, né, no seu estado fundamental, é uma substância simples, ele tem um NOx zero, visto na aula passada. Esse NOx aqui, ele aumentou, tá vendo? De 0 para quanto? De 0 para 2. Então, significa que ele sofreu oxidação. Então, Cláudio, como é que eu identifico na reação química que é uma oxidação? É só simplesmente pela variação do NOx? Não. Quando você perceber que o elétron está depois da seta, ou seja, do lado dos produtos, significa que a reação é de oxidação, beleza? No caso da reação de redução já é diferente, galera. Vamos colocar aqui, ó, na reação de redução, há o ganho, ó, o ganho, vamos colocar aqui, de quê? De elétrons. Beleza, galera? Tranquilo? Então, o que é que acontece? Eu vou ter justamente a diminuição, ó, diminuição de quem? Do NOx. Beleza? Show de bola. Então, vamos pegar um exemplo aqui para que você possa entender. Olha só. O cobre 2+, esse 2+ significa que ele está com 2 elétrons a menos. Ele ganha aqui 2 elétrons e ele forma aqui o cobre sólido, né? E aí o que é que acontece? O cobre sólido ele tem um NOx aqui 0. Então ele vai sair daqui de quê? De 2 para 0. De 2 para 0 aí fez o quê? Diminuiu. Então ele sofre o quê? A minha redução. Mas, Cláudio, é só pela variação do NOx que eu vou saber que sofre redução? Não. Olha aqui, galera, 2 elétrons do lado do reagente. Então eu posso identificar a reação de oxidação e redução, né, pela localização do elétron. O elétron aí do lado do produto, elétron do lado do produto significa o quê? Que é uma reação de oxidação. E elétron do lado do reagente, eu tenho uma reação de redução. Beleza? Show de bola, meu povo. A gente vai falar agora um pouquinho sobre os agentes da oxirredução, tá? Então, quem são esses agentes? Né? Esses agentes geralmente acontecem com as substâncias. Então, nesse caso, olha só o que a gente vai montar aqui. O primeiro agente é o agente, ó, oxidante. Quem é o agente oxidante, Cláudio? O agente oxidante é aquele que sofre redução. Então, vou colocar aqui, ó, sofre redução. Beleza? Quem sofre redução provoca algo na outra espécie. Se ele sofre redução, ele vai provocar a oxidação da outra espécie. Beleza? Já o agente aqui redutor, vamos colocar aqui, ó, o agente
redutor. Quem é o agente redutor? O agente redutor é aquele que sofre o quê? Sofre a oxidação. Então vamos colocar aqui, ó, sofre oxidação. Beleza? Fechou, galera. Olha só, vamos pegar um exemplo aqui para que você possa entender. Exemplo, eu tenho o zinco reagindo com HCl, produzindo o ZnCl2, que é o cloreto de zinco, mais o gás hidrogênio. Perceba que o NOx do zinco aqui, por ser uma substância simples, é zero. O do hidrogênio é mais 1, o do cloro é menos 1. O do zinco aqui é mais 2, beleza? Do cloro menos 1 e do hidrogênio aqui é 0. Observe o zinco aqui do lado do reagente. De 0 para mais 2, aumentou. Se aumentou, significa que sofreu oxidação. Então, nesse caso, o zinco, sempre a substância do reagente, nesse caso, o zinco, já que ele sofreu oxidação, ele vai ser conhecido como agente redutor. Então, vou colocar aqui, ó, agente redutor, tá? Já o hidrogênio aqui do HCl saiu de 1 para quanto? De 1 para 0. Então, diminuiu o NOx. Se diminuiu, ele reduziu, sofreu uma redução. Nesse caso aqui, o HCl, para os agentes da oxirredução, a gente considera a molécula toda. Então, o HCl, ele é o agente o quê? O agente, tá? Já que ele sofreu redução, oxidante. Beleza? Tranquilo? Fechou. Então, essa é a primeira etapa aí que a gente trabalha, tá? A primeira etapa, conhecendo um pouquinho o que é uma reação de oxidação, uma reação de redução, conhecendo um pouquinho os agentes da oxirredução, vai ficar mais tranquilo para a gente poder começar a parte da eletroquímica aqui do lado. Beleza? Show de bola? Vamos lá. Cláudio, o que é eletroquímica? Tá? A eletroquímica, na verdade, está relacionada com dois processos, né? O processo de pilhas e baterias e o processo de eletrólise. Na verdade, é uma transformação que ocorre em energia química em energia elétrica ou energia elétrica em energia química. Galera, quando ocorreu uma transformação da energia química proveniente das reações químicas em energia elétrica, esse processo a gente chama de pilhas, tá? Pilhas e baterias. Na verdade, é um processo espontâneo, tá? Já o inverso, quando eu transformo energia elétrica em energia química, esse processo é chamado de eletrólise. Já não é um processo mais espontâneo, é um processo forçado. Eletrólise. A gente vai estudar cada um. A gente vai estudar as pilhas e a gente vai estudar a eletrólise. Beleza? O primeiro passo da aula de hoje é conhecer um pouquinho a pilha. E uma das pilhas que mais cai em prova é justamente a pilha de Daniel ou pilha de Daniel, tá? E como é que funciona isso aí? Veja só, galera, preste atenção. Primeiro passo para a gente conhecer a pilha de Daniel, tá? Como funciona a pilha de Daniel, é interessante que a gente conheça justamente os seus eletrodos, tá? Então, se você observar nesse primeiro lado aqui do zinco, vamos conhecer aqui o eletrodo chamado de ânodo. O que é um eletrodo chamado de ânodo, né? O que é que acontece no eletrodo ânodo? No eletrodo ânodo acontece justamente a minha oxidação. E aí você já sabe o que é uma oxidação, certo? No meu eletrodo cátodo, eu já tenho o seguinte, no meu eletrodo cátodo acontece a minha redução. Cátodo. Acontece a minha redução. E aí você já sabe o que é a reação de redução. Beleza? Lembre que na pilha, o eletrodo ânodo, que acontece a oxidação, ele tem um polo, ó, polo negativo. E o eletrodo cátodo, ele vai ter o polo que? O polo positivo. Isso aqui acontece na pilha, tá certo, meu povo? E aí observe o seguinte, sempre vai ter uma espécie que vai reagir mais do que a outra. Nesse caso, o zinco ele reage mais, tá? Então, dentro desse recipiente aqui, eu tenho o que? Eu tenho aqui o que nós chamamos de sulfato de zinco. Então, vamos colocar aqui de azul. Ó. Então, aqui eu tenho justamente o sulfato de zinco, que é o ZnSO4, certo? Quando eu coloco em água, ele vai se dissociar. Aqui vai ter Zn2+, e aqui vai ter o SO4 2-. Tranquilo? Do outro lado, eu vou ter justamente o seguinte, eu vou ter o sulfato de cobre. Olha só que interessante. Sulfato de cobre, tá, galera? Aqui eu vou ter o cobre 2+ e o SO4 2-, tá? Tranquilo.
Então o zinco, nesse caso, ele começa a reagir mais facilmente. Ele começa a perder elétron. Então se o zinco ele começa a perder elétron, ele começa a sofrer uma oxidação. Então eu vou colocar aqui, ó, Zn0, ele começou a sofrer uma oxidação. Zn2+, ele começa a perder elétrons. Então o elétron ele vem nessa direção aqui, tá vendo? O elétron vem nessa direção. E o que é que está acontecendo com essa placa de zinco? A placa de zinco ela começa a ficar desgastada. Ele começa a corroer isso aqui, ó, começa a corroer e fica desgastado. Então ele começa a produzir muito o quê? Começa a produzir muito Zn2+ na solução. Então essa solução começa a ficar muito positiva, beleza? E aí daqui a pouco eu falo a função da ponte salina, que é essa partezinha aqui, ó, da ponte salina, daqui a pouco eu falo a função dela. Quando o elétron chegou aqui, ó, o elétron chegou aqui no cobre, ele percebeu o seguinte, ele percebeu, opa, peraí, eu tenho o cobre 2+, cobre 2+ é a ausência de elétron. Então esse cobre 2+ aqui, ele vai receber esse elétron, olha só, e ele vai reduzir, produzindo o que? O cobre 0, certo? Esse cobre 0 sólido, então eu vou começar a aumentar a massa aqui. Ele começa a aumentar a massa, aumenta, tá certo? E aí, quando ele começa a aumentar a massa, ele tá fazendo o quê? Ele está justamente consumindo a quantidade positiva. Então, essa solução começa a ficar mais negativa, tá? Então, se você observar aqui no primeiro, essa solução aqui não está mais positiva. Então, a minha ponte, aqui, ponte salina, ela vai ter uma função. Ela vai jogar para cá íons negativos, ó. Vai começar a jogar para cá íon negativo, por quê? Para poder neutralizar certa solução. Já desse lado, ela não está mais negativa, essa solução, então ela vai jogar para cá íons o quê? Íons positivos, para poder neutralizar essa solução também. Tranquilo? E aí, Cláudio, como é que eu vou saber, certo? Numa questão, quem perdeu elétron, quem sofreu oxidação primeiro? Você vai saber através do fluxo de elétrons, tá? O fluxo de elétrons sempre sai do ânodo para o cátodo, beleza? Então, se tiver uma imagenzinha dessa forma aí, você vai perceber que ele sai sempre de quem? Do ânodo, que é esse carinha aqui, vamos anotar, ó. Quem é o ânodo? Esse cara, que é o polo o quê? O polo negativo, tá? E ele sai em direção a quem? Ao cátodo. Beleza? Que é o polo o quê? O polo positivo, tá? Tranquilo? Aí tem uma dica aqui que é muito importante, que vai facilitar a sua vida, que é assim, ó, no cátodo acontece a redução e no ânodo acontece a oxidação, que é o famoso CRAO, ó, cátodo redução e ânodo oxidação. Cátodo positivo e ânodo negativo, beleza? Tranquilo, galera? Na próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o potencial de uma pilha, também conhecido como DDP, diferença de potencial. Beleza? Te espero na próxima aula.